Olá, querido aluno do EJA, seja muito bem-vindo à continuação do bloco de atividades da Prefeitura. Agora corrigiremos a atividade 2. Vou apresentar para vocês. Muito bem. A atividade 2 apresenta para a gente uma nuvem de palavras, em inglês, que está ali entre parênteses, word cloud. Ok? Word cloud, nuvem de palavras, são várias palavras que são posicionadas de maneiras diferentes, algumas na horizontais, outras na verticais, algumas nas diagonais, de ponta cabeça, enfim. E se você for ver essa imagem de longe, você poderá ver que é o que? É o forma do desenho de uma nuvem, certo? E se você for olhar de perto, você verá várias palavras ali, algumas grandes e tem variadas. Beleza? A gente tem uma pequena explicação, que é um gráfico digital, né, que ele mostra a frequência das palavras de um texto, então é bem legal essa definição que vem antes aí. Perfeito? Vamos para as perguntas de reflexão baseadas em cima desse texto. Qual palavra aparece com maior destaque? Por quê? E dê a sua opinião. Por mais que a gente está analisando a mesma obra visual, ainda chega a ser uma resposta pessoal. Por quê? Para mim, a que tem maior destaque talvez não seja a palavra que tem maior destaque para você, por inúmeros motivos. A sua cosmovisão de mundo, como você enxerga as coisas, ou talvez você entenda que as cores, né, que te chamam a atenção, enfim, a palavra tem um significado especial para você, ou de acordo com como foi o seu dia, então você vai responder ali, essa palavra, ela reflete muito o que eu senti hoje, e talvez subconsciente, ele possa entrar e analisar essa palavra, assim, de uma maneira bem rápida, enfim, ou porque você gostou da palavra, ou tá grande, a fonte tá maior, enfim. Qual palavra que parece com maior destaque? Analisando essa imagem, eu entendo que memórias, sem dúvida, memórias, ela, apesar de estar verde, ela é a maior fonte. Aprendizado também está bem forte, é uma palavra que está bem forte pela cor vermelha, eu acredito, porque a cor vermelha ela dá um destaque maior nas outras cores, é uma cor assim que dá um destaque bem grande. Mas ele pediu qual palavra, então ele não fala quais palavras, ele pede qual palavra. Então eu fico em dúvida entre memórias e aprendizado e eu acabo escolhendo memórias. Beleza? Por quê? Pelo tamanho da fonte e pela maneira que está posicionada. Ela não está de ponta cabeça, ela está na diagonal, ela está exatamente dessa maneira, então ela está próximo à horizontal, que é o normal que nós costumamos ler. E essa é a minha opinião. Logicamente que a sua palavra, aluno, pode estar diferente dessa memória. Pode ser que você escolheu a mesma, pode ser que você escolheu o aprendizado, pode ser que você escolheu uma outra palavra e você vai falar o porquê e vai dar a sua opinião. Beleza? Eu disse de analisar esse texto. Há outras palavras em destaque nessa nuvem? Quais? Com certeza, com certeza. Então, se ele pede uma palavra só para a gente usar, eu usaria memórias. E quais outras palavras que ganham destaque? O aprendizado, que nós já falamos, mas também ganha destaque ferramenta. Eu acho que ferramenta ganha destaque porque ela está quase se deslocando da nuvem, então ferramenta está ali bem deslocado da nuvem. A gente também tem momentos, também é uma palavra assim que chama bastante atenção, enfim. É uma palavra assim que está assim, bem chamando a atenção. Outras palavras. 3. A que classes de palavras pertence à maioria das palavras da nuvem? Juntas, essas palavras produzem sentido. Para você, o que elas significam? Bem, vamos lá. A que classes de palavras pertence à maioria das palavras da nuvem? Analisando essas palavras, eu vejo substantivos, eles têm bastante substantivos ali, ferramentas, tempo, tem artigos, o, eu não achei o mas tem bastante artigo, o, pronome, pronomes demonstrativos, pronomes possessivos, temos muitos pronomes relativos, também tem o que, preposição, tem a letra E, né, a preposição E, então D também dá, tem muitas preposições, interjeição tem um A com H, um A e um H ali embaixo do mais, você vai analisar essa imagem. E verbos. Verbos tem muitos verbos também, todos eles conjugados, nenhum deles torna infinitivo. Então são essas classes de palavras. O significado de todas as palavras gera para você. Então juntando tudo isso, o que elas significam para você? Então pense, ó, momentos, memórias, aprendizado, ferramenta, nossos, temos. Se você juntar tudo isso, o que isso te lembra? Momentos, memórias, aprendizado, o que isso traz para você?
o que isso traz, qual o significado que isso traz para você. Lembrando que são palavras dispersas, palavras aleatórias, que elas carregam um significado, beleza? Essas palavras que carregam um significado, no final elas vão trazer um significado total sobre isso. Para mim, particularmente, lembra um tempo da escola. Porque memórias, então, aprendizado, momentos, foram ferramentas, me lembram muito do ensino médio. É o que significa e traz para mim esses sentimentos de nostalgia. Vamos lá, e para você, o que trouxe? Qual foi o sentimento que trouxe para você? Coloque e dê a sua opinião, beleza? Vamos agora para a questão número 4. A questão número 4 é muito legal. Ela é assim, ó. Conforme a definição que vimos acima, a nuvem de palavras é um gráfico digital. Sabendo disso, onde podemos encontrar esse tipo de texto? É muito legal essa questão. Porque ela fala que o gênero, né, desse gráfico é o quê? Aliás, o gênero dessa nuvem de palavras é um gráfico digital. E ele pergunta, onde podemos encontrar esse tipo de texto? Pensando na aula passada que vocês tiveram, no veículo. Lembra que o jornal é um veículo? O jornal não é um gênero textual, o jornal é um veículo. E o jornal sendo um veículo, ele carrega vários gêneros textuais, como editorial, crônica, entrevista, entre outros. O jornal ele carrega um gênero, os gêneros nele. Então, qual o veículo que traz esse gráfico digital? Bem, pelo nome digital, a gente pensa o quê? O nome digital a gente pensa em coisas ligadas à tecnologia. Talvez um blog carregue, um blog, né, se vocês usam o blog da escola para as atividades, e talvez esse blog você entenda que dentro desse blog, né, você tem todo esse gênero textual, né, que é a nuvem de palavras, ele é suportado lá. A internet, o Facebook, o Instagram, o que você colocou? Quais dessas você tem colocado? Ok? Vamos para 5. Numa nuvem de palavras, podemos identificar o que tem maior ou menor relevância em diferentes contextos. É uma pergunta assim muito interessante, ó. Numa nuvem de palavras, que é o quê? Várias palavras dispersas, a gente tem muitas palavras dispersas ali, não tem, gente? Nessas inúmeras palavras dispersas, a gente tem umas que tem maior relevância e umas que tem menor relevância. Essas palavras, né, que geralmente são as que têm uma fonte maior, tem uma cor mais destaque, tem uma maneira posicionada ali na nuvem de palavras que dá para entender bem. E dentro de tudo isso, quais palavras que têm maior relevância nessa nuvem? Eu acredito que se a gente for analisar, memórias, aprendizado, termos, mais, tempo, ferramenta, momentos, são palavras que estão com esse destaque maior, pelo tamanho da fonte, pela posição que elas estão, mas também, e as palavras que têm menos relevância, eu acredito que são aquelas que são tão pequenas que a gente não consegue ler. Porque todas essas palavras de grande relevância, elas são completadas, então vocês veem várias pequenas palavras que ocupam essas lacunas em branco para que a nuvem fique totalmente completa. E desse modo que essa nuvem está totalmente completa, o que acontece? Elas têm menos relevância, porque a função dessas palavras menores, eu acredito, estão ali somente para completar todo esse texto, certo? Não está ali uma função de trazer um significado, mas está como uma função mais visual, que é para preencher os espaços vazios, do que uma função mesmo assim de trazer uma comunicação. Ok? O que você colocou dentro dessa? Vamos lá? Lembrando que quando eu comento essas questões junto com vocês, a gente não está, né, em tempo real, pode acontecer das respostas estarem diferentes, tá, gente? É algo muito comum isso acontecer, as respostas estarem diferentes. Mas não é porque elas são diferentes que elas estão erradas. Às vezes as palavras que eu achei que tem maior relevância, para você pode ser outra. A palavra que você achou que tem menor, a gente pode trocar informações. Mas não deixe de fazer, ok? Não deixe. Você, quando pede a sua opinião no texto, e você colocou diferente da minha opinião, não quer dizer que está errado. Quer dizer que você conseguiu expressar o que você entendeu dentro dessa capacidade linguística que você tem. Você usou a língua, você usou as palavras, usou a leitura para poder transmitir as suas ideias. E isso é o primordial. Quando eu for corrigir a sua atividade, eu não vou olhar certamente a opinião, assim, mas eu vou olhar, ela conseguiu transmitir o que ela pensou? Você pensou algo, aluno? Você conseguiu transmitir o que você pensou dentro desse texto? É isso que eu vou analisar. Vamos lá. Para número 6. O que seria relevante no contexto atual?
Como poderia ser uma nuvem de palavras que representasse o que estamos vivendo no mundo, em nosso país, estado e município? Ok? Gente, e essa questão 6 ela é muito interessante mesmo. Ela fala assim, dentro da nossa atualidade. Se nós pudéssemos usar um tema da nossa atualidade, qual tema que seria? Um tema relevante para a nossa atualidade. Bem, estamos numa pandemia de Covid-19, estamos em nossas casas já há algum tempo, mas apesar disso, isso é um grande tema polêmico que está acontecendo, não somente isso, mas como a questão do racismo, como a questão de desigualdades sociais que estão aumentando, né, o sistema de educação, de estarmos em casa. Então você vai selecionar o quê? Um tema relevante no contexto atual, que seja relevante para você, que você entenda que é um tema importante, é um tema que está acontecendo hoje, e você vai, como você poderia fazer uma nuvem de palavras que representasse. Como é que poderia ser essa nuvem de palavras? Qual palavra teria mais relevância? Se você fosse fazer uma nuvem de palavras com esse tema central, vamos usar Covid-19, por exemplo. Se você fosse usar essas palavras de Covid-19, qual palavras teriam mais relevância? Que cor que você usaria? Vermelho? Talvez para lembrar as mortes? Não, azul, para lembrar os hospitais, enfim, verde de esperança. Quais palavras você usaria? Que cor que você usaria? Beleza? E não necessariamente pode ser coisas que assolam o país, o estado, o município, tem ano de eleição também. Você pode falar sobre as eleições, tempo de quarentena, enfim. Escolha um tema, coloque um tema e descreva quais palavras seriam mais relevantes, quais palavras seriam menos relevantes, beleza? E vamos nessa. 7. Que palavras poderiam compô-la? Então, na questão anterior, nós analisamos o tema, pensando mais em tema. Tá? Eu acabei comentando, né, a 7 junto com a 6. A 6 é mais a temática. Qual a temática que você quer trabalhar? E a 7, quais palavras mesmo? Então, beleza, se você quer falar sobre corrupção, por exemplo, na 6. Corrupção, vamos falar sobre corrupção. Ok, é interessantíssimo. E na 7, quais palavras podem compor o tema de corrupção? Quais palavras? Lembrando que pode ser substantivo, adjetivo, pronome, advérbio, interjeição, pode ser vários tipos de palavras, beleza? Então você vai selecionar quais palavras que combinam mais, quais palavras que se identificam, e você na 7 você vai listar essas diversas palavras. Perfeito? Na 8, galera, na 8 é o seguinte, ó. Pense a respeito e crie uma nuvem de palavras totalmente inédita. Inédita, hein? Ou seja, nunca foi visto, não é copiada, é criada por você. Você pode usar o quadro abaixo, faça bem colorido. Beleza, a questão 8, ela traz pra gente o quê? Ela traz assim, um espaço assim, enorme na folha para você criar a nuvem de palavras. A forma da estrutura é baseada naquela que você viu, lá no exemplo, lá que eu projetei aqui para você no vídeo e que também tem lá. E nessa nuvem de palavras, o que você vai fazer? Você vai colocar, então na 6 você selecionou o seu tema, e na 7 você selecionou as palavras de maior relevância, de menor relevância, beleza. E quando você faz isso, você vai colocar em prática agora e vai construir essa nuvem de palavras. Lembrando que as posições das palavras podem ser horizontais, verticais, diagonais, enfim, pode ser de diversas formas mesmo. Beleza? Então eu espero e aguardo ansiosamente receber esse trabalho de vocês. Se você já fez, eu estou corrigindo, alguns eu já corrigi também, beleza? Usem cores, cores mesmo. Cores também são linguagem, aspectos da linguagem visual. Pega um lápis de cor, pega caneta, pode ser caneta, não precisa ser de lápis, pega caneta preta, caneta azul, caneta vermelha, e traça esse desenho, beleza? Construa esse desenho. Vamos lá juntos, beleza? Ficamos por aqui nessa videoaula. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. E continuamos a correção no próximo vídeo. Bons estudos e boa nuvem de palavras! E é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Até a próxima. Bons estudos!